O cachorro a impediu de entrar na igreja. O que aconteceu depois surpreendeu a todos. Larissa Santos caminhava pelos degraus de mármore da Igreja São Francisco em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com o coração acelerado e o sorriso mais radiante de sua vida. Aos 28 anos, enfim realizaria o sonho de se casar com Rafael, o homem que conhecera na universidade e amara por 7 longos anos de namoro. Foi quando Mel, seu Golden Retriever de 6 anos, surgiu correndo desesperadamente pelos jardins da igreja e agarrou com força a barra do vestido de noiva. O animal, que sempre fora dócil e obediente, rosnou baixo e puxou o tecido com uma determinação que deixou todos os presentes boquiabertos. Mel, o que você está fazendo aqui? Perguntou Larissa, tentando se abaixar para acalmar o cachorro sem amassar o vestido que custara 3 meses de salário. O animal continuou puxando, seus olhos castanhos fixos no rosto da dona, com uma expressão de urgência que ela jamais havia visto. As madrinhas correram para ajudar, mas Mel rosnou para elas também, algo completamente fora de seu comportamento normal. "Alguém tire esse bicho daqui!" gritou Dona Helena, mãe de Rafael, abanando a bolsa de couro em direção ao cachorro. "Vai estragar todo o casamento." O burburinho entre os convidados cresceu. Mais de 200 pessoas aguardavam na igreja e o atraso já chegava a 15 minutos. Rafael apareceu na porta, elegante em seu smoking preto, com a expressão preocupada. "Amor, o que está acontecendo?" ele perguntou, descendo os degraus rapidamente. "Eu não sei. Mel fugiu de casa esta manhã. Dona Carmen estava cuidando dele, mas ele sumiu. Não faço ideia de como chegou até aqui", explicou Larissa, sentindo lágrimas de frustração começarem a formar nos olhos. O padre José, um homem de 60 anos que conhecia a família Santos há décadas, aproximou-se com o semblante calmo que sempre mantinha, mesmo nas situações mais difíceis. "Minha filha, talvez seja melhor levarmos o animal para a sacristia até conseguirmos resolver isso", sugeriu ele, ajustando os óculos. Mas quando tentaram mover Mel, o cachorro se tornou ainda mais agitado. Ele começou a latir em direção à entrada lateral da igreja, onde ficava a sacristia, como se tentasse comunicar algo urgente. Dr. Eduardo Mendes, veterinário e amigo da família que estava entre os convidados, ofereceu-se para examinar o animal. Aproximou-se calmamente, falando em tom baixo enquanto observava o comportamento de Mel. "Ele está saudável, mas extremamente agitado", disse após alguns minutos. "Não parece doente, apenas determinado a algo." Larissa olhou para Rafael, que tinha o rosto contraído de preocupação. Eles haviam planejado cada detalhe daquele dia por meses. As flores, a decoração, o buffet, a lua de mel em Bonito. Tudo estava perfeito, exceto por aquela situação inexplicável. "Talvez devêssemos trancar o Mel no carro até depois da cerimônia", sugeriu Mariana, irmã mais nova de Rafael. Quando tentaram carregar o cachorro, ele começou a uivar tão alto que o som ecoava pelas paredes de pedra da igreja centenária. Os convidados se entreolhavam, alguns sussurrando sobre mau agouro e outras superstições. "Mãe, o que você acha que devemos fazer?" perguntou Larissa para Dona Conceição, uma mulher de 62 anos que a criara sozinha após a perda precoce do marido. Conceição observava a cena com uma expressão pensativa. Conhecia Mel desde filhote e sabia que o animal tinha um instinto apurado para situações perigosas. Anos antes, ele havia latido insistentemente durante a madrugada, alertando sobre um vazamento de gás que poderia ter sido fatal. "Filha, esse cachorro nunca agiu assim sem motivo", disse ela, tocando o braço da filha com carinho. "Talvez devêssemos prestar atenção no que ele está tentando nos dizer." Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. O fotógrafo, Marcos, um jovem de 25 anos, especializado em casamentos, aproximou-se do grupo com uma expressão estranha no rosto. "Eu vi algo estranho alguns minutos atrás", disse ele hesitante. O cachorro estava farejando intensamente à porta da sacristia,
como se tivesse encontrado algum cheiro específico. Rafael e Larissa se entreolharam. A sacristia era onde ficavam guardados os objetos religiosos e onde as madrinhas haviam deixado seus pertences pessoais antes da cerimônia. Vamos ver o que é, decidiu Larissa, segurando a barra do vestido para não tropeçar. Mel parou de puxar imediatamente quando ela começou a caminhar na direção que ele indicava. O animal trotou à frente, olhando para trás constantemente para ter certeza de que ela o seguia. A sacristia da Igreja São Francisco era um ambiente amplo, com paredes decoradas por imagens sacras antigas e um grande armário de madeira escura onde ficavam as vestes do padre. Sobre uma mesa antiga estavam dispostas as bolsas das madrinhas, buquês sobressalentes e outros itens para a cerimônia. Mel correu diretamente para a mesa e começou a farejar intensamente uma área específica. Seus pelos se eriçaram e ele emitiu um rosnado baixo e contínuo. — O que ele está sentindo? Perguntou Rafael, aproximando-se cautelosamente. Dr. Eduardo examinou o local que chamava-se a atenção do cachorro. Era próximo ao buquê principal de Larissa, uma composição elaborada de rosas brancas e rosadas que havia sido preparada por Fernanda, sua melhor amiga desde a adolescência e dama de honra principal. Há algum perfume ou produto químico diferente aqui, observou o veterinário, usando um lenço para evitar o contato direto. Mel pode estar reagindo a alguma substância. Nesse momento, Fernanda entrou na sacristia com os olhos vermelhos e o rosto pálido. Aos 29 anos, ela sempre fora uma pessoa reservada, mas naquele dia parecia especialmente nervosa. — O que vocês estão fazendo aqui? Perguntou ela, a voz trêmula. Mel estava agindo de forma estranha, Fê, explicou Larissa. Ele nos trouxe até aqui. O cachorro virou-se imediatamente para Fernanda e começou a rosnar baixo, mantendo-se entre ela e Larissa. Era como se estivesse protegendo sua dona de uma ameaça. Fernanda recuou um passo, o rosto ficando ainda mais pálido. Eu preciso te contar uma coisa, Lari, disse ela, as mãos tremendo visivelmente. Rafael se posicionou ao lado da noiva, pressentindo que algo sério estava para acontecer. O padre José entrou na sacristia nesse momento, atraído pelo movimento. — O que está acontecendo aqui? Perguntou ele com sua voz calma e paternal. Fernanda ia nos contar algo, disse Larissa, sentindo um frio no estômago. Fernanda olhou para o buquê, depois para Mel, que continuava alerta e tenso. Finalmente suas lágrimas começaram a cair livremente. — Eu fiz uma coisa terrível, confessou ela, soluçando. Eu coloquei algo no seu buquê. — O quê? Larissa sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. É um extrato de pólen concentrado. Você é alérgica, lembra? Eu sabia que se você tivesse contato prolongado com aquilo, teria uma reação alérgica severa e a cerimônia teria que ser cancelada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael deu um passo à frente, incrédulo. — Por que você faria isso, Fernanda? Perguntou ele, a voz carregada de choque e decepção. — Porque eu amo o Rafael há anos, explodiu ela, as palavras saindo em meio a soluços desesperados. Desde a universidade, quando vocês começaram a namorar. Eu fingi ser sua amiga, Lari, mas por dentro eu morria de ciúmes todos os dias. Larissa se apoiou em Rafael, sentindo as pernas fraquejarem. Fernanda continuou sua confissão, as palavras se derramando como uma represa que havia se rompido. Eu pensei que se o casamento fosse cancelado, talvez houvesse uma chance. Que talvez Rafael percebesse que eu estava ali, que eu sempre estive ali. Eu sei que foi errado, mas eu não conseguia ver vocês felizes juntos enquanto eu sofria em silêncio. Dr. Eduardo examinou o buquê mais de perto, confirmando a presença da substância nociva. Realmente há extratos de pólen altamente concentrados nas flores, disse ele gravemente. Com a alergia que Larissa tem, isso poderia ter causado uma reação muito perigosa. O padre José balançou a cabeça tristemente. Em seus 40 anos de sacerdócio, havia visto muitas situações difíceis, mas aquela o deixava particularmente abalado. — Minha filha, disse ele dirigindo-se a Fernanda, você precisa buscar ajuda.
Esse tipo de comportamento indica que há questões profundas que precisam ser tratadas. Fernanda concordou entre lágrimas, reconhecendo que havia perdido o controle de seus sentimentos há muito tempo. Ela saiu da sacristia pelos fundos, prometendo procurar ajuda psicológica imediatamente. Rafael abraçou Larissa, que tremia de choque e alívio ao mesmo tempo. Mel se aproximou e encostou a cabeça na perna de sua dona, como se compreendesse que havia cumprido sua missão. Como ele soube? Perguntou Rafael, acariciando o animal gratamente. Mel sempre teve um olfato excepcional, explicou Conceição, que havia chegado à sacristia atraída pela movimentação. Quando Larissa era criança, ele conseguia identificar quando ela estava prestes a ter uma crise alérgica, mesmo antes dos sintomas aparecerem. O padre sugeriu um intervalo para que todos se acalmassem, mas Larissa insistiu em prosseguir com a cerimônia. Ela não deixaria que a traição de Fernanda arruinasse o dia mais importante de sua vida. Um novo buquê foi rapidamente providenciado pelas outras madrinhas, e Mel foi oficialmente incluído na cerimônia como pajem de honra. Quando finalmente entraram na igreja, os convidados aplaudiram não apenas a noiva, mas também o cachorro-herói que havia salvado o dia. Durante os votos, com Mel deitado aos pés do casal como um guardião fiel, Larissa e Rafael prometeram amor e proteção mútuos, sabendo que já haviam superado o primeiro grande teste de sua união. Anos depois, quando contavam a história para os filhos, sempre mencionavam como um animal pode perceber coisas que os humanos não conseguem e como o amor verdadeiro sempre encontra uma forma de se proteger. Mel viveu mais 12 anos, sempre dormindo na porta do quarto do casal, e quando chegou sua hora de partir, o fez pacificamente, sabendo que havia cumprido sua missão de proteger aqueles que amava. A história daquele casamento se tornou lenda em Campo Grande, e a Igreja São Francisco passou a permitir que animais de estimação participassem das cerimônias quando solicitado pelos noivos, criando uma tradição que perdura até hoje. 3 meses após o casamento, Fernanda enviou uma carta pedindo perdão e informando que havia iniciado tratamento psicológico. Anos mais tarde, ela conseguiu se reconciliar com o casal e encontrou o próprio amor, aprendendo a lidar com seus sentimentos de forma saudável. O buquê original foi queimado pelo padre José em uma cerimônia privada de purificação, e as cinzas foram enterradas no jardim da igreja como símbolo de renovação e perdão. Larissa abriu um centro de adestramento para cães farejadores, inspirada pela intuição extraordinária de Mel, ajudando outros animais a desenvolverem suas habilidades naturais para proteger suas famílias. O casamento dos sonhos quase se transformou em pesadelo, mas graças à lealdade incondicional de um cachorro especial, tornou-se uma história de amor, proteção e segundas chances que seria contada por gerações. A Igreja São Francisco ganhou uma placa comemorativa em homenagem a Mel, reconhecendo-o como o primeiro cachorro pajem da história da paróquia e guardião oficial dos casamentos realizados ali. Rafael e Larissa viveram felizes, sempre gratos ao amigo de 4 patas que os ensinou que o amor verdadeiro vem acompanhado de proteção, intuição e uma dose generosa de milagres cotidianos. Na gaveta do criado mudo, eles guardavam a coleira de Mel com uma medalha gravada. Herói, protetor e melhor amigo. Um lembrete constante de que os anjos da guarda às vezes vêm disfarçados dos jeitos mais inesperados. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Mas a história de Mel e sua família estava longe de terminar. 2 anos após o casamento, quando Larissa descobriu que estava grávida, o cachorro começou a demonstrar um comportamento ainda mais protetor. Ele a seguia por toda a casa, deitava-se ao lado dela durante os enjoos matinais e parecia antecipar suas necessidades antes mesmo que ela as expressasse. Dr. Eduardo, que se tornara não apenas veterinário, mas amigo próximo da família, ficava impressionado com a capacidade de Mel de detectar mudanças sutis no organismo de Larissa. É como se ele tivesse um radar interno, comentava o veterinário durante uma visita.
Já vi casos de cães que conseguem identificar problemas de saúde, mas Mel vai além. Ele parece genuinamente conectado com o bem-estar emocional de vocês. Rafael havia desenvolvido um carinho especial pelo animal após o incidente da igreja. Toda manhã, antes de ir para o escritório de engenharia onde trabalhava, passava alguns minutos brincando com Mel no quintal da casa que haviam comprado no bairro Monte Líbano. A rotina tranquila da família foi interrompida numa tarde de quinta-feira, quando Conceição ligou desesperada para Larissa. "Filha, você precisa vir aqui urgente", disse a mãe, a voz embargada. "É sobre sua irmã." Larissa não entendia. Que irmã? Ela sempre fora filha única. Conceição havia criado apenas ela depois que o marido faleceu, num acidente de trabalho, quando Larissa tinha apenas 3 anos. "Mãe, do que você está falando?" perguntou Larissa, sentindo um aperto no peito. "Vem pra cá, por favor. Tem uma moça aqui que diz ser sua irmã. Ela tem documentos, fotos antigas. Lari, ela é igualzinha a você quando era criança." Mel, que estava deitado aos pés de Larissa, levantou-se imediatamente e começou a farejar o ar, como se pressentisse algo importante. O cachorro se dirigiu até a porta da frente e ficou esperando, a cauda abanando ansiosamente. "Até o Mel está agitado", murmurou Larissa, pegando as chaves do carro. A casa de Conceição ficava a apenas 20 minutos de distância, mas para Larissa aquele trajeto pareceu durar horas. Mel ia no banco de trás inquieto, ocasionalmente apoiando as patas dianteiras no console central para olhar pela janela. Quando chegaram, uma jovem de aproximadamente 22 anos estava sentada na sala de visitas ao lado de Conceição. Ela tinha cabelos castanhos idênticos aos de Larissa, os mesmos olhos verdes e uma expressão facial surpreendentemente familiar. "Larissa?" perguntou a moça, levantando-se nervosamente. "Eu sou a Júlia. Júlia Santos Silva." Mel correu imediatamente para a jovem e começou a farejá-la intensamente, mas sem demonstrar agressividade. Era como se estivesse tentando confirmar algo através do olfato. "Eu sei que isso deve ser um choque", continuou Júlia, as mãos tremendo ligeiramente. "Mas eu descobri que você existe há apenas 2 semanas. Conceição explicou que Júlia havia aparecido com documentos comprovando que era filha de João Santos, o falecido marido de Conceição e pai de Larissa. "Ela nasceu de um relacionamento que seu pai teve antes de nos conhecermos", disse Conceição, claramente abalada. "A mãe dela faleceu recentemente e deixou uma carta explicando tudo." Larissa se sentou pesadamente no sofá, tentando processar a informação. Mel se posicionou entre ela e Júlia, como se estivesse avaliando a situação. "Você tem provas disso?" perguntou Larissa, ainda em choque. Júlia abriu uma pasta de documentos e mostrou certidões de nascimento, fotos antigas e a carta manuscrita de sua mãe falecida. Entre os papéis havia uma foto de João Santos segurando um bebê, claramente Júlia recém-nascida. "Minha mãe, Rosa Silva, trabalhou na mesma empresa que seu pai", explicou Júlia. "Eles tiveram um relacionamento breve e quando ela descobriu que estava grávida, ele já havia se mudado para Campo Grande e se casado com Dona Conceição." "Por que ela nunca contou para ele?" perguntou Larissa. "Ela disse na carta que não queria atrapalhar a felicidade dele. Preferiu criar a filha sozinha. Só me contou a verdade antes de partir, quando a doença já estava avançada." Conceição estava visivelmente emocionada. Nos últimos dias, desde que Júlia aparecera, ela havia observado detalhes que confirmavam a veracidade da história. Pequenos maneirismos, expressões faciais e até a forma de segurar uma xícara de café eram idênticos aos de João. Mel, aparentemente satisfeito com sua análise olfativa, deitou-se aos pés de Júlia e olhou para Larissa como se estivesse dando sua aprovação. "Ele gosta de você", observou Larissa, ainda processando tudo. "Eu sempre tive uma conexão especial com animais", disse Júlia timidamente. "Minha mãe dizia que era um dom de família." Ao longo das próximas horas, as 2 jovens conversaram, compartilhando histórias de suas vidas. Júlia havia crescido em 3 Lagoas, trabalhava como enfermeira e sempre sentira que havia algo incompleto em sua vida. "Eu sempre sonhei em ter uma irmã", confessou Larissa.
Quando era criança, inventava uma irmã imaginária para brincar comigo. Como ela se chamava? Perguntou Júlia, curiosa. Júlia, respondeu Larissa, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. As duas se entreolharam, ambas percebendo a estranha coincidência. Mel levantou a cabeça, como se também tivesse notado algo especial no momento. Rafael chegou 1 hora depois, encontrando as duas irmãs chorando e rindo ao mesmo tempo enquanto folheavam álbuns de fotos. Conceição havia preparado um jantar especial para receber oficialmente Júlia na família. É incrível como vocês são parecidas, comentou Rafael, impressionado com a semelhança física e gestual entre as duas. E Mel já a adotou, observou Larissa, vendo como o cachorro havia se posicionado de forma a proteger ambas as irmãs. Durante o jantar, Júlia contou sobre sua vida em Três Lagoas, seu trabalho no hospital local, e como a revelação sobre sua verdadeira origem havia mudado tudo para ela. Eu sempre me senti sozinha, mesmo tendo colegas e amigos, disse ela. Agora entendo por quê. Uma parte de mim sabia que havia uma família que eu nunca conhecera. Conceição propôs que Júlia se mudasse para Campo Grande para ficarem mais próximas. A jovem enfermeira havia perdido o emprego após a doença prolongada da mãe e estava aberta a um recomeço. Você pode ficar no quarto de hóspedes até se estabelecer, ofereceu Larissa. Rafael e eu adoraríamos ter você por perto. Mas quando chegaram em casa naquela noite, Mel começou a demonstrar um comportamento estranho. Ele ficava andando de um lado para outro, indo até a porta da frente e voltando, como se estivesse esperando algo. O que será que ele quer? Perguntou Rafael. Talvez ainda esteja processando tudo o que aconteceu hoje, sugeriu Larissa. Foi muita novidade para todos nós. Na manhã seguinte, quando Júlia chegou com suas malas para se instalar temporariamente na casa do casal, Mel a recebeu com entusiasmo, mas continuou demonstrando aquela agitação peculiar. Dr. Eduardo, que havia sido chamado para examinar o animal, não encontrou nada fisicamente errado. Ele está saudável, mas definitivamente há algo o incomodando, diagnosticou o veterinário. Pode ser apenas adaptação à mudança na rotina familiar. Júlia se instalou rapidamente na casa e começou a procurar emprego nos hospitais da cidade. Sua experiência e qualificações impressionavam os recrutadores, e logo ela recebeu uma proposta para trabalhar no Hospital Regional de Campo Grande. Mas conforme os dias passavam, Mel ficava cada vez mais inquieto. Ele começou a seguir Júlia obsessivamente, nunca a deixando sozinha nem por 1 minuto. É como se ele estivesse guardando ela de alguma coisa, observou Rafael. 1 semana depois, a resposta para o comportamento de Mel se revelou da forma mais inesperada. Júlia estava organizando os últimos pertences de sua mãe quando encontrou uma segunda carta, escondida no fundo de uma caixa antiga. Larissa, você precisa ler isso, disse ela, com o rosto pálido e as mãos tremendo. A carta revelava que Rosa Silva não havia contado toda a verdade. Ela não havia apenas tido um relacionamento com João Santos. Ela o havia seguido até Campo Grande e observado sua nova família à distância por anos. Minha querida Júlia, se você está lendo esta carta, é porque a primeira não foi suficiente. Há coisas que não tive coragem de contar, mas que você merece saber. Eu não fui apenas uma paixão passageira na vida de seu pai. Eu o amei profundamente e não consegui aceitar que ele escolheu outra. Por anos eu os observei. Sei onde Conceição fazia compras, onde Larissa estudava. Todos os detalhes da vida deles. Eu era obcecada, Júlia, e temo que essa obsessão tenha passado para você através dos genes. Procure ajuda se sentir que não consegue controlar seus sentimentos por pessoas que considera família. O amor doentio destrói tudo que toca. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. A revelação deixou Júlia em estado de choque. Ela se lembrou de como havia se sentido estranhamente atraída por Rafael desde o primeiro encontro, uma atração que ia além do normal e que havia tentado suprimir. Eu preciso sair daqui, disse ela, começando a fazer as malas desesperadamente. Eu não posso ficar. A carta da minha mãe, ela está certa.
Eu estou sentindo coisas que não deveria sentir. Larissa tentou acalmá-la, mas Júlia estava em pânico. Foi então que Mel demonstrou novamente sua intuição extraordinária. O cachorro se posicionou entre Júlia e a porta, bloqueando sua saída, mas de forma gentil. Ele não quer que você vá, observou Larissa. Mas eu preciso ir. Você não entende. Eu estou me apaixonando pelo seu marido, confessou Júlia entre lágrimas. Assim como minha mãe se apaixonou pelo seu pai, mesmo sabendo que ele tinha família. Rafael, que havia ouvido a confissão, aproximou-se calmamente. Júlia, reconhecer esses sentimentos é o primeiro passo para lidar com eles, disse ele com sabedoria. Fugir não vai resolver nada. Dr. Eduardo, que havia se tornado quase um conselheiro familiar, foi chamado novamente. Desta vez, não para examinar Mel, mas para dar sua opinião sobre a situação. O comportamento de Mel faz sentido agora, explicou ele. Ele estava tentando proteger a harmonia familiar, mas também percebeu que Júlia precisava de ajuda, não de abandono. Conceição chegou naquele momento, e ao saber da situação tomou uma decisão firme. Ninguém vai sair de lugar nenhum, declarou ela. Júlia, você é minha enteada e parte desta família. Vamos resolver isso juntos. Foi Conceição quem sugeriu que Júlia procurasse ajuda psicológica especializada. A mesma terapeuta que havia ajudado Fernanda após o incidente do casamento. Doutora Patrícia Almeida era uma psicóloga experiente em questões familiares complexas. Durante as primeiras sessões com Júlia, ela identificou que a jovem havia herdado não apenas características físicas do pai, mas também padrões emocionais da mãe. A obsessão romântica pode ter componentes genéticos, mas principalmente é aprendida, explicou a doutora. Júlia cresceu observando o comportamento obsessivo da mãe, mesmo que Rosa tentasse esconder isso. O tratamento incluía terapia individual para Júlia e sessões familiares com Larissa, Rafael e Conceição. Mel participava das sessões familiares, pois doutora Patrícia reconhecia que ele era um elemento estabilizador importante na dinâmica familiar. Durante uma das sessões, uma descoberta surpreendente emergiu. Rosa Silva havia deixado não apenas cartas, mas também um diário detalhado de seus anos observando a família Santos. Ela anotava horários, rotinas, conversas que conseguia ouvir, revelou Júlia, lendo trechos do diário com a terapeuta. Ela sabia quando vocês brigavam, quando faziam as pazes, até quando Larissa teve catapora aos 7 anos. O diário revelava que Rosa havia estado presente, mesmo que escondida, em momentos importantes da vida de Larissa. Formaturas, aniversários, até mesmo o dia em que ela conheceu Rafael na universidade. Minha mãe estava lá no campus, observando quando vocês se conheceram, disse Júlia, visivelmente perturbada. Ela documentou tudo. Larissa sentiu um calafrio ao perceber que havia sido observada durante toda a vida sem saber. Mas em vez de raiva, ela sentiu uma profunda tristeza por Rosa Silva, uma mulher que havia desperdiçado sua vida inteira alimentando uma obsessão impossível. Sua mãe era doente, Júlia, disse doutora Patrícia gentilmente. Ela não conseguia controlar seus impulsos obsessivos. Mas você pode. Você tem a escolha de quebrar esse padrão. O processo de cura foi longo e difícil. Júlia teve momentos de recaída, quando a atração por Rafael se intensificava e ela considerava fugir novamente. Mas Mel sempre parecia perceber esses momentos e se comportava de forma a acalmá-la e mantê-la centrada. Rafael, por sua parte, lidou com a situação com maturidade e compreensão. Ele ajustou seu comportamento para não alimentar inadvertidamente os sentimentos confusos de Júlia, mantendo uma distância respeitosa, sem ser frio ou rejeitador. É como andar numa corda bamba, confessou ele para Larissa numa noite. Quero que ela se sinta parte da família, mas não posso dar margem para interpretações erradas. Larissa, grávida de 5 meses nessa época, lidava com suas próprias emoções conflitantes. Parte dela ressentia a situação, enquanto outra parte sentia compaixão pela meia-irmã que havia crescido sem a família que sempre desejara. A gravidez trouxe uma nova dinâmica para a casa. Júlia demonstrou um instinto maternal surpreendente,
ajudando Larissa com os enjoos e desconfortos típicos da gestação. Mel, por sua vez, parecia dividir sua atenção protetora entre as duas irmãs. É como se ele entendesse que precisa cuidar de toda a família, observou o Dr. Eduardo durante uma visita de rotina. Uma reviravolta inesperada aconteceu no 6º mês de gravidez de Larissa. Durante um ultrassom de rotina, Dr. Marcos Ribeiro, o obstetra, identificou uma complicação potencial. O bebê está em uma posição que pode causar complicações no parto, explicou ele. Vamos monitorar closely, mas talvez precisemos considerar uma cesariana. Naquela noite, Mel começou a demonstrar uma agitação extrema. Ele não parava de farejar a barriga de Larissa e choramingava baixinho, como se pressentisse algo que os médicos ainda não haviam detectado. Júlia, com sua experiência como enfermeira, observou o comportamento do cachorro com atenção profissional. Mel está tentando nos dizer algo, disse ela. Animais conseguem detectar mudanças químicas e hormonais que nós não percebemos. Dr. Eduardo foi chamado para examinar tanto Mel quanto observar seu comportamento em relação a Larissa grávida. Há casos documentados de cães que conseguem detectar complicações na gravidez antes dos equipamentos médicos, disse ele. Talvez devêssemos procurar uma segunda opinião médica. No dia seguinte, Dr. Ribeiro realizou exames mais detalhados e descobriu que Mel havia razão para estar preocupado. O cordão umbilical estava enrolado no pescoço do bebê, uma condição que não havia sido detectada no primeiro exame. Se isso não tivesse sido identificado agora, poderia ter causado sérios problemas durante o parto, explicou o médico, impressionado com a intuição do animal. O parto foi agendado para uma cesariana programada, garantindo a segurança tanto de Larissa quanto do bebê. João Rafael nasceu saudável, um menino de 3,8 kg com os olhos verdes da família Santos. Mel demonstrou um amor instantâneo pelo bebê, posicionando-se como guardião oficial do berçário. Júlia, que havia auxiliado durante toda a gravidez, se tornou a tia mais dedicada que uma criança poderia ter. É como se toda a dor do passado tivesse valido a pena para chegar até este momento, disse Conceição, segurando o neto pela primeira vez. Durante o período de recuperação de Larissa, Júlia se mudou temporariamente para o quarto de hóspedes para ajudar com os cuidados do bebê. Seu instinto maternal floresceu, e pela primeira vez, desde a revelação sobre sua origem, ela se sentiu genuinamente útil e amada pela família. Rafael observava a dedicação de Júlia com gratidão e respeito. Os sentimentos confusos dela haviam se transformado em amor fraternal puro, especialmente depois que ela começou a namorar Carlos, um médico pediatra que conhecera durante uma das consultas do bebê. É engraçado como as coisas se resolvem quando paramos de forçar, comentou Rafael com Larissa numa noite, assistindo Júlia embalar João Rafael para dormir. Mel sabia desde o início, respondeu Larissa. Ele via em Júlia não uma ameaça, mas uma família que precisava de cura. O primeiro aniversário de João Rafael foi comemorado no jardim da casa com toda a família reunida. Mel, agora com 8 anos, brincava gentilmente com a criança, sempre atento para protegê-la de qualquer perigo. Fernanda, que havia se reconciliado com todos após anos de terapia, estava presente com seu novo namorado, um professor de história que a ajudara a superar seus problemas de obsessão romântica. Olhando para trás, é incrível como algumas das piores situações da nossa vida nos levaram às melhores descobertas, refletiu Fernanda, observando a harmonia familiar. Júlia havia se estabelecido completamente em Campo Grande, trabalhando no hospital e morando em um apartamento próximo à casa da família. Seu relacionamento com Carlos se desenvolvia naturalmente, baseado em respeito mútuo e interesses compartilhados. Carlos me ensinou que amor verdadeiro não é obsessão ou necessidade desesperada, disse ela durante uma conversa com Larissa. É escolha diária de cuidar e apoiar alguém. O segundo aniversário de casamento de Larissa e Rafael foi celebrado na mesma igreja São Francisco, onde tudo havia começado. Desta vez, Mel participou oficialmente da renovação de votos.
carregando as alianças numa almofadinha especialmente feita para ele. Padre José, agora com 62 anos, sorria ao ver como aquela família havia crescido e se fortalecido através das adversidades. Vocês são um exemplo de como o amor verdadeiro supera qualquer obstáculo, disse ele durante a cerimônia intimista. Durante a festa, Dr. Eduardo anunciou uma surpresa especial. Ele havia documentado todos os casos em que Mel demonstrou habilidades extraordinárias de detecção e estava publicando um artigo científico sobre a capacidade de cães em identificar ameaças emocionais e físicas em famílias. Mel vai ficar famoso, brincou Rafael. O primeiro cachorro terapeuta familiar do Centro-Oeste. A verdadeira surpresa da noite veio quando Conceição anunciou que havia decidido escrever um livro sobre toda a saga familiar. Ela havia documentado cada evento, cada reviravolta, cada momento de dor e superação. Nossa história precisa ser contada, disse ela. Talvez ajude outras famílias que estão passando por situações similares. O livro O Guardião de Quatro Patas, uma história de amor, proteção e segundas chances, foi publicado 2 anos depois e se tornou um sucesso local, com a renda sendo doada para abrigos de animais abandonados. Mel, agora com 10 anos, havia se tornado uma pequena celebridade em Campo Grande. Escolas convidavam a família para palestras sobre a importância dos animais de estimação e como eles podem proteger suas famílias de formas inesperadas. João Rafael, aos 3 anos, era inseparável de Mel. O menino havia aprendido a andar se apoiando no cachorro e suas primeiras palavras incluíram au-au, como referência ao seu protetor peludo. Uma manhã de sábado, enquanto a família tomava café no jardim, Mel demonstrou mais uma vez sua intuição extraordinária. Ele começou a latir insistentemente em direção à cerca que separava sua propriedade da casa vizinha. "O que será que ele está vendo?" perguntou Larissa, tentando identificar a causa da agitação. Do outro lado da cerca, descobriram que a idosa vizinha, Dona Esperança, havia caído no jardim e não conseguia se levantar. Ela estava lá há horas gritando por ajuda, mas sua voz fraca não alcançava a rua. "Mel salvou minha vida", disse Dona Esperança, depois de ser socorrida. "Se vocês não tivessem vindo, eu poderia ter ficado lá até... Bem, prefiro não pensar nisso." O incidente reforçou a reputação de Mel como guardião não apenas de sua família, mas de toda a vizinhança. A história se espalhou rapidamente, e logo jornalistas locais queriam entrevistar a família sobre o cão-herói de Campo Grande. Rafael e Larissa decidiram usar a fama de Mel para uma causa maior. Eles criaram o Instituto Mel de Proteção Animal, uma organização que treinava cães para detectar situações de emergência e conectava animais abandonados com famílias que precisavam de proteção. Júlia se tornou a coordenadora médica do Instituto, usando sua experiência como enfermeira para desenvolver protocolos de saúde animal. Carlos, seu agora noivo, contribuía com conhecimentos veterinários especializados. É como se tudo na nossa vida tivesse convergido para este propósito, observou Larissa durante a inauguração oficial do Instituto. O primeiro grupo de cães treinados pelo Instituto Mel incluía 5 Golden Retrievers resgatados de situações de abandono. Cada um foi pareado com uma família que havia passado por traumas ou situações de risco similares às que a família Santos havia enfrentado. Uma das histórias mais tocantes foi a de Dona Margarida, uma viúva de 70 anos que vivia sozinha e havia sofrido uma tentativa de assalto. Luna, uma Golden Retriever de 2 anos, foi treinada especificamente para detectar intrusos e alertar os vizinhos em caso de emergência. "Luna me devolveu a segurança que eu havia perdido", disse Dona Margarida durante uma reunião do Instituto. "Agora durmo tranquila, sabendo que ela está me protegendo." O Instituto cresceu rapidamente, atraindo a atenção de outras cidades do Mato Grosso do Sul. Delegações de Dourados, Três Lagoas e Corumbá visitaram Campo Grande para aprender sobre os métodos de treinamento desenvolvidos pela equipe. Mel, mesmo com a idade avançada, continuava sendo o professor supervisor dos cães mais jovens.
Sua experiência e intuição eram usadas para avaliar quais animais tinham potencial para se tornarem cães de proteção familiar. No 5º aniversário de casamento de Larissa e Rafael, eles renovaram os votos mais uma vez, mas desta vez em uma cerimônia grande que celebrava não apenas seu amor, mas toda a jornada que os havia levado até ali. A igreja estava decorada com fotos de todos os cães que haviam sido treinados pelo Instituto, e uma sessão especial foi reservada para famílias que haviam sido beneficiadas pelo programa. Fernanda foi a madrinha de honra, simbolizando como pessoas podem mudar e crescer quando recebem o apoio necessário. Seu casamento com o professor de história estava marcado para o mês seguinte, e ela havia pedido para Mel ser o pajem de honra, fechando um círculo de cura e perdão. Júlia e Carlos anunciaram durante a festa que estavam esperando seu primeiro filho, uma menina que se chamaria Rosa, em homenagem à mãe de Júlia e como símbolo de que o passado pode ser honrado sem repetir os erros. Rosa vai crescer conhecendo a verdade sobre sua avó, mas também sabendo que ela pode escolher um caminho diferente, disse Júlia durante o discurso emocionado. Conceição, agora com 68 anos, havia se tornado a matriarca oficial da família expandida. Sua casa era o ponto de encontro para almoços dominicais que reuniam não apenas os santos, mas também várias famílias que haviam sido tocadas pela história de Mel. Nunca imaginei que um cachorro pudesse mudar tantas vidas, disse ela, acariciando Mel que dormia tranquilamente aos seus pés. O 10º aniversário do Instituto foi marcado por uma descoberta emocionante. Pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul haviam estudado os métodos desenvolvidos pela equipe e confirmaram cientificamente que cães treinados com técnicas baseadas em vínculo emocional são significativamente mais eficazes na proteção familiar. O que vocês desenvolveram aqui não é apenas treinamento animal, explicou o Dr. Helena Martins, a pesquisadora principal. É um modelo de terapia familiar assistida por animais que pode ser replicado nacionalmente. A pesquisa resultou em um convite para apresentar o trabalho do Instituto no Congresso Nacional de Medicina Veterinária em Brasília. Rafael e Larissa viajaram com Mel, agora com 12 anos, para compartilhar sua experiência com profissionais de todo o país. Quem diria que aquele cachorro que quase arruinou nosso casamento se tornaria um ícone nacional da proteção animal? Brincou Rafael durante a apresentação. De volta a Campo Grande, a família se deparou com uma nova situação que testaria mais uma vez a intuição de Mel. João Rafael, agora com 6 anos, havia começado a demonstrar comportamentos estranhos na escola. A professora, Dona Alice, havia ligado preocupada informando que o menino se isolava dos colegas e frequentemente falava sobre vozes que ouvia durante as aulas. Ele é uma criança normal em casa, disse Larissa para a psicóloga escolar. Brinca, ri, interage normalmente com a família. Mel, que sempre havia sido próximo de João Rafael, começou a demonstrar um comportamento protetor ainda mais intenso em relação ao menino. Ele o acompanhava até o portão da escola e ficava inquieto até o horário do retorno. Dr. Eduardo sugeriu que observassem Mel durante os episódios estranhos de João Rafael para ver se o cachorro detectava algo que eles não percebiam. A resposta veio numa tarde de terça-feira. João Rafael estava brincando no quintal quando de repente parou e disse que estava ouvindo vozes novamente. Mel imediatamente se posicionou entre o menino e um canto específico do jardim, rosnou baixo e começou a cavar freneticamente. — O que ele encontrou? Perguntou Larissa, aproximando-se cautelosamente. Enterrado superficialmente no jardim, Mel havia descoberto um pequeno dispositivo eletrônico. Rafael o examinou cuidadosamente e identificou que se tratava de um transmissor de áudio de baixa frequência. Alguém estava transmitindo sons para nosso jardim, disse ele, perplexo. João Rafael realmente estava ouvindo vozes, mas não eram alucinações. A descoberta levou a uma investigação que revelou uma situação perturbadora. Seu vizinho, Sr. Antônio, um homem aposentado de 65 anos, havia desenvolvido uma obsessão pela família Santos após ler sobre eles nos jornais locais. Ele estava tentando perturbar João Rafael para criar problemas na família,
explicou o delegado responsável pelo caso. Aparentemente, ele acreditava que vocês recebiam atenção demais da mídia. Sr. Antônio foi encaminhado para tratamento psiquiátrico e a família descobriu que ele havia instalado vários dispositivos de espionagem ao redor da propriedade ao longo dos meses. Mais uma vez, Mel nos protegeu de algo que nem sabíamos que existia, disse Rafael, impressionado com a capacidade contínua do animal de detectar ameaças. O incidente resultou em medidas de segurança mais rigorosas na casa, mas também reforçou a importância do Instituto no treinamento de cães para detectar não apenas ameaças físicas, mas também perturbações emocionais e psicológicas. João Rafael se recuperou rapidamente dos episódios estranhos após a remoção dos dispositivos. Sua professora notou uma melhora imediata em seu comportamento social e acadêmico. É impressionante como uma perturbação externa pode afetar o desenvolvimento de uma criança, observou doutora Patrícia durante uma consulta familiar. Sorte que Mel estava lá para detectar o problema. O 12º aniversário de Mel foi celebrado com uma festa especial no Instituto. Mais de 100 pessoas compareceram, incluindo famílias beneficiadas pelo programa, veterinários, pesquisadores e autoridades locais. Mel não é apenas nosso cachorro, disse Larissa durante o discurso. Ele é o símbolo de que o amor e a proteção podem assumir as formas mais inesperadas. Durante a festa, uma surpresa emocionante foi revelada. A Câmara Municipal de Campo Grande havia aprovado uma lei criando o Dia Municipal do Cão Protetor, a ser celebrado anualmente na data de aniversário de Mel. É um reconhecimento oficial da importância dos animais de proteção familiar em nossa sociedade, explicou o vereador Carlos Henrique durante a solenidade. Mel, apesar da idade avançada, ainda demonstrava momentos de sua antiga agilidade durante a festa. Ele brincou com as crianças presentes e posou pacientemente para centenas de fotos. Naquela noite, enquanto a família se preparava para dormir, Mel assumiu sua posição habitual na porta do quarto de Larissa e Rafael. Mas pela primeira vez em anos ele se deitou completamente, como se soubesse que sua missão estava quase cumprida. Você foi o melhor presente que a vida nos deu, disse Larissa, acariciando a cabeça grisalha do cachorro. 3 meses depois, numa manhã tranquila de domingo, Mel não se levantou para cumprimentar a família como sempre fazia. Dr. Eduardo foi chamado urgentemente e confirmou que o coração do velho guardião havia simplesmente parado durante o sono. Ele partiu em paz, disse o veterinário com lágrimas nos olhos. Não há forma mais digna para um guerreiro descansar. O funeral de Mel reuniu mais de 500 pessoas no jardim da Igreja São Francisco. Padre José, agora com 70 anos, conduziu uma cerimônia especial, celebrando a vida do animal que havia tocado tantas famílias. Mel nos ensinou que a proteção verdadeira vem do amor incondicional, disse o padre durante a homilia. Ele cumpriu sua missão terrena com honra e dedicação exemplares. A Prefeitura de Campo Grande inaugurou uma estátua de bronze de Mel no Parque Central da cidade, com a inscrição "Em memória de Mel, guardião de famílias e protetor de corações". Seu legado vive em cada vida que ele tocou. O Instituto Mel continuou crescendo, agora dirigido por uma equipe expandida que incluía Júlia como diretora médica, Carlos como consultor veterinário e Rafael como administrador geral. Larissa assumiu o papel de coordenadora de relações familiares, usando sua experiência pessoal para ajudar outras famílias em situações similares. 2 anos após a partida de Mel, a família adotou Rex, um Golden Retriever filhote que havia sido encontrado abandonado nas proximidades da igreja onde tudo começou. Rex mostrava sinais precoces da mesma intuição extraordinária que tornara Mel famoso. É como se Mel tivesse enviado Rex para continuar sua missão, observou Conceição, agora com 70 anos e uma das voluntárias mais ativas do Instituto. João Rafael, aos 8 anos, desenvolveu um vínculo especial com Rex, ensinando-lhe os truques que aprendera observando Mel. O menino frequentemente falava sobre como sentia a presença de Mel guiando o novo cachorro. Rex está aprendendo com o fantasma do Mel,
disse ele com a simplicidade inocente de uma criança. O instituto havia se expandido para outras cidades e estava sendo estudado por universidades internacionais, interessadas em replicar o modelo de proteção familiar baseado em vínculos emocionais. Fernanda e seu marido se tornaram voluntários regulares, ajudando famílias que lidavam com questões de obsessão romântica e distúrbios emocionais, similares aos que ela havia enfrentado. Ajudar outras pessoas a superarem o que eu superei é a forma mais significativa de honrar minha própria jornada, disse ela durante uma palestra no instituto. Júlia deu à luz Rosa Helena, uma menina saudável que nasceu segurando firmemente o dedo da tia Larissa, simbolizando a continuidade dos laços familiares fortes que haviam sido construídos ao longo dos anos. Esta criança vai crescer cercada por tanto amor que nunca saberá o que é se sentir sozinha, disse Conceição, segurando a bisneta pela primeira vez. O 15º aniversário de casamento de Larissa e Rafael foi celebrado de forma especial. Eles organizaram uma cerimônia de renovação de votos, que também servia como evento de arrecadação de fundos para o Instituto. A festa reuniu centenas de pessoas, cujas vidas haviam sido tocadas pela história de Mel. Famílias de todo o estado compartilharam testemunhos sobre como cães treinados pelo Instituto haviam protegido e salvado seus entes queridos. Nossa história começou com um cachorro tentando impedir um casamento, disse Rafael durante o discurso. Hoje, 15 anos depois, esse mesmo cachorro continua unindo famílias e salvando vidas através de seu legado. A noite foi marcada por várias surpresas emocionantes. A primeira foi o anúncio de que o Instituto havia sido selecionado para receber um prêmio internacional de inovação em proteção familiar. A segunda surpresa veio quando João Rafael, agora com 9 anos, apresentou um projeto escolar sobre a história de sua família, que havia ganhado o primeiro lugar em uma competição estadual de redação. Eu escrevi sobre como um cachorro pode mudar o mundo, uma família de cada vez, disse ele orgulhosamente durante a apresentação. A terceira e maior surpresa foi revelada por Conceição. Ela havia estado secretamente escrevendo uma sequência de seu livro, documentando todos os desenvolvimentos dos últimos anos. A história de Mel não terminou quando ele partiu, disse ela. Ela continua através de cada vida que ele ainda está salvando. O novo livro, O Legado de Mel, Como o Amor Continua Após a Partida, foi lançado no 16º aniversário da data do casamento e se tornou um best-seller nacional. A receita do livro foi integralmente doada para a expansão do Instituto, permitindo a abertura de filiais em 5 estados brasileiros. Rex, agora com 3 anos, havia provado ser um sucessor digno de Mel. Ele já havia detectado 2 situações de emergência na vizinhança e participava ativamente do treinamento de outros cães no Instituto. É como se Mel tivesse deixado instruções específicas para Rex, brincava Dr. Eduardo, agora com 70 anos, mas ainda ativo como consultor veterinário principal do Instituto. Durante uma cerimônia especial no 5º aniversário da partida de Mel, a família plantou uma árvore no jardim da igreja em sua memória. A muda de ipê amarelo foi plantada exatamente no local onde Mel havia impedido Larissa de entrar na igreja tantos anos antes. Esta árvore vai crescer e dar sombra para futuras gerações, assim como o amor de Mel continua protegendo famílias em todo o país, disse Padre José, agora aposentado, mas presente na cerimônia. João Rafael, aos 10 anos, havia decidido que queria se tornar veterinário para continuar o trabalho iniciado por Mel. Ele passava as tardes no instituto, ajudando com os cuidados dos animais e aprendendo sobre comportamento canino. Quando eu crescer, vou treinar cães para protegerem famílias no mundo inteiro, declarou ele com a determinação típica da família Santos. Larissa e Rafael, agora com 35 e 36 anos, respectivamente, haviam se tornado palestrantes reconhecidos nacionalmente sobre proteção familiar e vínculos humano-animal. Suas apresentações em congressos e universidades sempre começavam com a mesma frase: tudo começou quando um cachorro nos impediu de entrar numa igreja.
O instituto havia crescido tanto que agora funcionava em um complexo próprio de 5.000 metros quadrados, incluindo centro de treinamento, clínica veterinária, centro de pesquisa e alojamentos para animais resgatados. Olhando para tudo isso, às vezes é difícil acreditar que começou com um casamento quase arruinado, observou Rafael durante uma visita às novas instalações. A história da família Santos havia se tornado lenda em Campo Grande e exemplo nacional de como adversidades podem ser transformadas em oportunidades de crescimento e serviço comunitário. Júlia, agora diretora médica de uma rede de institutos em 4 estados, frequentemente refletia sobre como sua própria jornada de quase destruir uma família havia se transformado numa missão de fortalecimento familiar. Mel me ensinou que às vezes precisamos passar pelo vale mais escuro para encontrar nossa verdadeira luz, disse ela durante uma entrevista para uma revista nacional. O 20º aniversário de casamento de Larissa e Rafael foi celebrado com uma grande festa que durou 3 dias. O primeiro dia foi dedicado a uma cerimônia religiosa íntima, o segundo a um evento comunitário aberto ao público, e o terceiro a uma confraternização familiar privada. Durante a festa comunitária, mais de 2.000 pessoas compareceram ao Parque Central de Campo Grande para celebrar não apenas o casamento, mas toda a transformação social que havia resultado da história de Mel. O prefeito anunciou que a cidade havia se tornado modelo nacional de proteção familiar assistida por animais, recebendo delegações de outros países interessados em aprender sobre o modelo Campo Grande. Nossa cidade se tornou sinônimo de segundas chances e amor incondicional, disse ele durante o discurso oficial. A festa familiar privada foi realizada no jardim da casa, onde tudo começou. Rex, agora com 5 anos, brincava com Rosa Helena, de 2 anos, e com João Rafael, de 12 anos, enquanto os adultos compartilhavam memórias e planos futuros. Conceição, aos 75 anos e ainda vibrante, anunciou sua decisão de estabelecer uma fundação que garantiria a continuidade do Instituto mesmo após sua partida. Mel nos ensinou que o amor verdadeiro não termina com a vida, disse ela. Ele se perpetua através das ações daqueles que foram tocados por ele. Fernanda e seu marido anunciaram que estavam adotando uma criança, cumprindo o sonho de formar uma família que ela havia nutrido secretamente por anos. Descobri que o amor que sempre procurei estava aqui o tempo todo, esperando para ser construído ao invés de encontrado, disse ela, emocionada. A noite terminou com todos reunidos ao redor da foto de Mel, que ocupava lugar de honra na sala de visitas. Rex se deitou exatamente na mesma posição que Mel costumava assumir, como se compreendesse a importância do momento. Obrigada, Mel, sussurrou Larissa, por nos ensinar que o amor verdadeiro não apenas protege, mas transforma tudo que toca. 20 anos depois daquele dia fatídico na igreja, a família Santos havia se tornado símbolo de que até os momentos mais difíceis podem resultar nas maiores bênçãos, desde que haja coragem para aprender, crescer e amar incondicionalmente. A estátua de Mel no Parque Central havia se tornado ponto de peregrinação para casais que enfrentavam dificuldades, famílias em crise e qualquer pessoa que precisasse lembrar que os anjos da guarda às vezes vêm disfarçados dos jeitos mais inesperados. E na Igreja São Francisco, onde tudo começou, uma pequena placa ao lado do altar principal lembrava a todos os noivos que ali se casavam. O amor verdadeiro sempre encontra um caminho de se proteger, às vezes através de um coração de 4 patas. Fim da história. Agora me conta o que você achou dessa história emocionante e de onde você está nos assistindo. Se você tem alguma experiência parecida com seu animal de estimação, deixa nos comentários com palavras sinceras. Você acredita que os animais têm esse instinto protetor especial? Adoraríamos ler sua opinião. Muito obrigada pela sua companhia. Não esquece de deixar seu like e, o mais importante, se inscrever no canal para não perder outras histórias tocantes como essa.